Nós estamos numa série que chama X Factor, que é o fator X. Alguns de vocês já devem ter visto aquele programa que tem na Sony, que é o The X Factor, que é o cara que tem o fator X, é o cara que, ele brilha. Então, o X Factor, para nós, nessa série, é a fé. O X Factor do cristão é a fé. Então, a gente já tem usado alguns temas, alguns títulos para as mensagens, e hoje eu dei como título para essa mensagem, se você estiver anotando ou quiser anotar, usando a fé para alcançar coisas impossíveis. A gente aprendeu sobre fé, só que nessa manhã eu quero trazer algo para nós aprendermos a colocar a nossa fé em prática. Porque só conhecer de fé, saber o que eu posso fazer com a fé, não adianta. Eu tenho que começar a colocar minha fé em prática. E o primeiro versículo que eu quero ler está lá em Jó, no capítulo 42, 2. É um versículo até muito famoso. Acredito que muitos aqui ou todos conhecem a história de Jó. E esse versículo diz assim, Jó 42, 2. Diz assim: eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Eu vou ler mais uma vez, para você refletir junto comigo nesse versículo. Eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Nós conhecemos a história de Jó, e a história de Jó é uma história que tem na Bíblia que ela nos encoraja muito. Toda vez que eu leio sobre Jó, que eu ouço alguma pregação sobre Jó, eu me sinto encorajado, porque eu acredito que nenhum de nós aqui passou nem perto do que Jó passou. Acho que nós não passamos nem um pouquinho perto, e em nenhum momento ele deixou de acreditar no Deus que ele servia, que é o nosso Deus. E quantas vezes na nossa vida nós passamos por coisas às vezes pequenas, ou às vezes para nós realmente é muito grande, é algo muito grande, e nós chegamos num momento e falamos: eu não aguento mais. E Jó em nenhum momento ele falou: eu não aguento mais. A própria mulher dele falou com ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas em nenhum momento ele falou: eu não aguento mais. E às vezes nós, em situações menores, muito menor que Jó, falamos: eu não aguento mais. Desde novo eu leio a história de Jó. Eu lembro uma certa vez, eu era bem novo, devia ter uns 16 anos mais ou menos. Eu passei por uma situação na minha vida que eu precisava de algo extraordinário. Era um milagre que eu precisava. Era coisa de adolescente, era na escola, mas para mim aquilo era um gigante, era algo muito grande. E eu lembro que eu peguei a Bíblia, fui ler o livro de Jó, e eu fiquei encorajado, e Deus me deu vitória. Então assim, Jó, ele foi um homem que a história dele nos ensinou muito. Mas eu não quero nessa manhã pregar sobre Jó. Eu só queria fazer essa introdução para você entender que o nosso Deus, para ele nada é impossível, e nenhum dos propósitos dele para mim e para a sua vida podem ser frustrados. Então eu quero te pedir para abrir sua Bíblia para nós lermos juntos, lá no livro de Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8, na parte B, do versículo 42 e o 43. Não sei se todos acharam, mas Lucas, capítulo 42, Lucas, capítulo 8, versículo 42. Na parte B do versículo diz assim: estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Eu acredito também que essa história seja uma história que todos ou quase todos aqui já tenham ouvido, a história da mulher do fluxo de sangue. Voltando um pouco na história, lá no passado, a mulher, quando ela estava no seu período menstrual, ela era rejeitada. Ela não podia nem ter contato com as pessoas,
a mulher no período menstrual, ninguém podia nem chegar perto da cama dela, não podia tocar nela. Era uma série de coisas que tinha, que a mulher se sentia até, eu creio que a mulher até se sentia mal com aquilo. Hoje não, a gente nem sabe quando uma mulher está nesse período. Mas essa mulher aqui, ela era rejeitada pela sociedade. A sociedade, ela rejeitava realmente. E ela tinha um problema, não era de 7 dias. Ela tinha um problema há 12 anos, ininterruptos. Para as mulheres, a gente que é homem não tem ideia, mas para as mulheres sabe o quanto é incômodo esse período. Então imagina 12 anos sofrendo de uma doença, que na verdade era uma doença que ela tinha. E essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de um Jesus que curava. Ela ouviu falar de um Jesus que ressuscitava. Ela ouviu falar de um Jesus que dava vista ao cego. E um dia, e ela ficou por muito tempo esperando esse Jesus. E um dia ela ouviu falar que ele estava passando na cidade dela. Um dia ela ouviu falar que ele estava passando perto da casa dela. E aí, Deus me deu alguns tópicos aqui para falar com vocês nessa manhã. O primeiro deles, se você estiver anotando, anota aí. Use a sua fé para sair da sua zona de conforto. Use a sua fé para sair da sua zona de conforto. Às vezes nós queremos alcançar algo muito grande de Deus, ou às vezes nós queremos alcançar algo de Deus, e além de não ter muita fé, nós queremos ficar parados no mesmo lugar. Essa mulher, ela em nenhum momento ela falou assim: eu vou ficar parado aqui em casa, vai que ele imagine passar aqui, vou ficar aqui esperando ele, sentadinha aqui, deitada na cama, eu não estou aguentando andar mesmo, já estou 12 anos sofrendo dessa doença, estou muito mal, vou ficar aqui esperando ele, quem sabe ele bate na porta e entra e me cura. Não, essa mulher não fez isso. Essa mulher, ela estava totalmente debilitada, ela estava totalmente, o corpo, o físico dela, eu creio que perdendo sangue por tanto tempo. Aquela mulher, ela já estava se definhando, aquela mulher já estava numa condição onde ela não conseguia talvez nem parar em pé direito, ela perdia muito sangue. E ela, quando ouviu falar de Jesus, ela falou: eu preciso ir atrás dele, eu preciso ir até ele. E é muito interessante o ponto alto da fé dessa mulher, é quando ela fala aqui no versículo, quando ela fala aqui: eu só preciso tocar na roupa dele, eu só preciso tocar na roupa dele, eu não preciso que ele, ela quis dizer em outras palavras, eu não preciso que ele bote a mão na minha cabeça, eu não preciso que ele passe o óleo ungido na minha testa, eu não preciso que ele me sacuda, eu não preciso que ele sopre em mim para eu cair, eu não preciso de nada disso. A fé dessa mulher era tão grande que ela falou: só preciso tocar nas vestes dele e eu vou ser curado. Queridos, esse é o ponto alto da fé dessa mulher. E ela não ficou parada dentro de casa. E eu e você, se nós queremos alcançar algo de Deus, se nós queremos alcançar coisas impossíveis, nós precisamos sair do lugar que nos traz conforto, do lugar que nós achamos que está tranquilo, está favorável. Às vezes você precisa de uma bênção e fala: está tranquilo, está favorável. Se você precisa de algo, querido, se levante e vai para os pés do Senhor. Se você precisa de algo, vai para a palavra, vai buscar o Senhor. Você precisa exercitar a sua fé, mas você precisa se mexer, você precisa se mover, você precisa sair do seu lugar. Amém? O próximo ponto: use a sua fé para encarar a multidão. Encare a multidão, encare os seus problemas. Essa mulher tinha uma multidão na frente dela. A minha situação e a sua pode ser a pior que for. Nós precisamos enfrentar os nossos problemas, nós precisamos enfrentar os nossos gigantes.
Nós precisamos enfrentar aquilo que talvez nos dá medo, mas nós precisamos enfrentar com a nossa fé. Porque essa mulher, ela estava numa situação difícil, debilitada e tinha uma multidão. Quando eu penso na multidão, aqui nesse texto, a primeira coisa que me vem à cabeça é eu no carnaval em Salvador, nunca fui no carnaval em Salvador, mas eu imagino uma pessoa no carnaval em Salvador, aquela montoeira de gente. Quem nunca foi já viu na televisão, aquela montoeira, aquele mar de gente, milhares de pessoas. Aí eu quero tocar em alguém que está lá na ETPC. Eu estou aqui, a pessoa está lá na ETPC, eu quero tocar nela. Imagina a cena, a multidão, você não consegue dar um passo direito, na verdade você não anda, o pessoal te empurra. Bloco de carnaval você não anda, o pessoal empurra. Eu acredito que era tanta gente andando atrás de Jesus, que era mais ou menos assim. E essa mulher não teve medo, ela encarou aquela multidão, mesmo estando debilitada, mesmo estando com dificuldade. Ela, com muita dificuldade, ela se levantou e encarou a multidão, ela encarou os problemas dela. Talvez ela não conseguisse nem ficar com o corpo reto, eu acredito que ela já estava andando curvada. Eu lembro muito da cena que eu via antigamente, naqueles desenhos bíblicos que passavam no SBT, não sei se vocês lembram, e passou uma vez a história dessa mulher, e ficou gravado na minha cabeça, eu era criança, e ficou gravado. Eu lembro muito bem que ela, no desenho, ela já estava andando muito curvada, por causa da doença realmente. Em nenhum momento, ela se deixou levar pela situação e falou assim, não, a multidão está muito grande, eu acho que eu não vou conseguir, está muito longe. E ela já encurvada, eu creio, que ela não sabia nem para que lado Jesus estava. Se Jesus estava a 100 metros, 200, 300 ou 1 quilômetro. Porque ela já não conseguia ver, a multidão era muito grande, ela só sabia que estava indo todo mundo nessa direção, e ela ia andando junto. A multidão ia, ela ia andando, sendo empurrada. E o próximo ponto aqui, que eu tenho para falar com vocês, tenha fé além do que você pode ver. Tenha fé além do que você pode ver. Essa mulher não estava nem vendo Jesus, ela só ouviu falar que ele estava passando e que tinha uma multidão seguindo ele. Já viu quando alguém fala assim para você, eu queria ir em tal lugar, segue o fluxo aqui? Essa mulher estava assim, ela só estava seguindo o fluxo. Ela não sabia onde ele estava não, ela só estava seguindo o fluxo. Não, eu preciso encontrar ele. Ela teve uma fé além do que ela podia ver. Ela não estava vendo Jesus, mas ela teve fé que ela podia tocar nele e podia ser curada. Talvez o seu problema hoje, a situação que você está enfrentando hoje, os teus olhos não podem contemplar a sua vitória. Talvez os nossos olhos não contemplem, sabe por quê? A nossa visão humana é limitada. A nossa visão humana, muitas das vezes, não nos deixa enxergar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A nossa visão não nos deixa enxergar aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Quando você tem fé e deposita a sua confiança em Deus, o impossível acontece. Quando você começa a enxergar além do que você pode ver, porque uma coisa é enxergar, a outra coisa é ver. Ver, eu estou vendo aqui o púlpito na minha frente. Agora eu posso enxergar esse lugar lotado de gente. Eu posso enxergar a igreja tomando esse clube, não tomando para nós, mas a igreja, milhares de pessoas andando por este clube. Eu posso imaginar milagres acontecendo no nosso meio. Eu posso ver que pessoas no nosso meio vão ser curadas, pessoas no nosso meio vão ser transformadas. Isso é fé. Isso é ver além do que os meus olhos podem contemplar. E essa mulher aqui, ela creu de forma que ela não esperou Jesus chegar perto dela. Ela foi até ele. Ela encarou a multidão, que foi o seu maior gigante. Ela encarou a multidão. Ela teve uma fé extraordinária, que mesmo sem ver Jesus, só de ouvir falar, ela foi atrás dele. E ela falou, eu só preciso tocar na roupa dele. Eu não preciso mais nada. Eu só preciso tocar nele. Eu tenho certeza que se eu tocar no vestido dele, na orla das vestes dele, eu vou ser curado.
Querido, eu e você precisamos alcançar essa fé. Eu e você precisamos alcançar essa fé. Nós não podemos crer num Jesus, pregar uma palavra, pregar um Jesus, que eu e você, quando passamos por uma dificuldade, não acreditamos que Ele possa resolver. Se eu e você pregamos esse Jesus, nós temos que acreditar, nós temos que realmente ter fé para acreditar que Ele vai fazer, que a palavra do Senhor fala que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E no versículo 45, se você ainda tiver com a Bíblia aberta, no versículo 44, ela chega por trás dele e toca no manto de Jesus. Imediatamente, a Bíblia fala que a hemorragia cessou na mesma hora. E no versículo 45, Jesus fala assim: quem tocou em mim? Aí parecia piada, né? Aí eu volto lá na imagem de milhares de pessoas no carnaval. Alguém fala assim: peraí, alguém me tocou aqui. Pedro logo falou: Jesus, peraí, só está de brincadeira. Olha o tanto de gente empurrando a gente aqui. Nós não estamos andando, eles estão empurrando a gente. O senhor ainda fala: quem me tocou? O senhor deve estar brincando. Aí Jesus fala assim para ele: Pedro, eu imagino Jesus falando: Pedro, você não deve estar entendendo. Você não está entendendo não, Pedro. Você não está entendendo não. Não estou falando de alguém que chegou me empurrando não. Eu estou falando de um toque diferente. Estou falando de um toque extraordinário. Alguém veio me tocar com muita fé, porque foi muito poder de mim. Alguém tocou os meus vestidos, alguém tocou na minha roupa, e foi com muita fé, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aquela mulher ali, ela não sabia se escondia, se falava, mas ela resolveu falar: sou eu, Jesus, sou eu. Ela, naquele momento, ela acabou se entregando. Ela falou: fui eu que te toquei. Naquele momento, ela falou: fui eu estava doente e agora eu fui sarado. Eu queria te convidar para ficar de pé. Aquela mulher, ela tocou Jesus de forma extraordinária. E tem uma canção que narra essa história. Se eu apenas te tocar, milagre minha vida, minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só você pode mudar minha história. Já sofri demais, eu sei, mas não vivo. Pode cantar serei
lugar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Versículo 47. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curado. Então ele falou: filho, a sua fé curou, vai em paz. Queridos, é esse poder que está no nosso meio nesta manhã. Que nesta manhã, eu e você, nós vamos começar a exercer a nossa fé, exercitar a nossa fé, crendo que Ele pode te curar, Ele pode trazer salvação à sua casa, Ele pode trazer libertação para a sua vida, para a vida do seu parente, do seu amigo. Esse Jesus, Ele está aqui nessa manhã. Essa fé, eu quero que você comece a declarar nessa manhã. Não sei se alguém está aqui no nosso meio, ainda não conhece esse Jesus realmente, ainda não tem tanta fé nesse Jesus realmente, a ponto de falar: Senhor, eu acredito que o Senhor pode fazer coisas grandes na minha vida. Amém. Talvez o nosso meio tenha alguém que nunca tenha se levantado e falado: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Senhor, eu quero o Senhor para transformar a minha vida. Eu quero ser tocado, eu quero receber um toque especial na minha vida. Eu quero tocar nas suas vestes, Senhor. Eu quero, Senhor, que o teu poder venha sobre a minha vida. Talvez nessa manhã você está aqui, alguém no nosso meio nunca fez isso, nunca falou: Senhor, eu quero uma vida diferente. Eu quero que a minha vida seja transformada por uma vida dessa terra. Eu não quero constranger ninguém, mas talvez alguém no nosso meio nunca tenha levantado a sua mão para falar: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. A partir de hoje, eu quero ser chamado para filho. Se você nunca fez isso, é no seu lugar mesmo. Você pode curvar a sua cabeça. Eu vou orar com você. É mesmo no seu lugar. Deus, se reúne, Pai querido, crendo que o Senhor pode muito mais. A tua igreja se reúne, Pai querido, crendo, Pai querido, que quando nós temos fé, o impossível acontece. Nesta manhã, Senhor, Pai querido, no nosso meio, Pai querido, alguém, Senhor, que nunca tinha dito a Ti, para o Senhor entrar no coração, entrar na vida dela, que nesta manhã, Senhor, o Senhor venha fazer morada. Que nesta manhã o Senhor venha entrar, Senhor, neste coração, Pai querido, que está quebrantado diante da Tua presença. Que o Senhor venha trazer mudança de vida. Que o Senhor venha trazer, ó Deus, Pai querido, um tempo novo. E que venha salvação nesta casa. Que venha salvação nesta família. Pai, em nome de Jesus. Que essas pessoas, ó Deus, Pai querido, venha receber, ó Pai, o Teu poder sobre as suas vidas. Que a Tua graça, que é favor imerecido, venha alcançar cada um nesta manhã, Pai. Deus, que nós venhamos sair daqui, Senhor, crendo que o Senhor pode. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, crendo que milagres extraordinários, que coisas impossíveis podem acontecer através do Teu poder, do poder que há no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, nessa manhã, saia daqui crendo que o Senhor pode muito mais. Saia daqui exercitando a sua fé. Fé para curar, fé para libertar e fé para receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Se você fez pela primeira vez essa oração, você pode depois procurar a Viviane ali atrás e falar: eu fiz essa oração, eu quero Jesus na minha vida. A Viviane vai orar com você novamente. Ela vai pegar o seu nome, ela vai conversar com você, vai te dar toda a orientação que você precisa fazer para seguir uma vida com Jesus, para ter uma vida de vitória.
vitória, uma vida de sucesso na presença do Senhor. Amém? E nesta manhã, essa palavra venha realmente tocar no seu coração. Que você venha passar este dia, essa semana, cada vez que uma situação difícil se levantar na sua vida, você venha lembrar da atitude dessa mulher. Que eu e você venhamos nos levantar, crendo que somente quando nós tocarmos no Senhor, buscarmos Ele, coisas incríveis